Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula. Agora a gente vai falar de raiz quadrada, raiz cúbica, né? Na última aula a gente viu como identificar um quadrado perfeito, né? E agora a gente vai aprender como calcular a raiz quadrada desse número quadrado perfeito e como calcular também a raiz quadrada de outros números usando a fatoração. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos calcular a raiz de um número a partir de sua decomposição. Exemplo, encontre as raízes quadradas de 64, de 100 e as raízes cúbicas de 64 e 125. Bom, se você fatorar, vamos lá. Vamos começar pela raiz quadrada de 64. Vamos escrever aqui, raiz quadrada de 64. Então, todo mundo sabe que a raiz quadrada de 64 é 8, né? 8 vezes 8 é 64. Tranquilo? Então, a raiz quadrada de 64 é 8. Só que, se eu não soubesse que a raiz quadrada de 64 era 8, qual a estratégia? Bom, aqui a gente está dizendo que a gente vai calcular a raiz a partir de a raiz de um número a partir de sua decomposição. É isso? Ó, vamos decompor o número. Então, a gente vai pegar o 64 e decompor, né? 64 por 2 dá 32, por 2 vai dar 16, por 2 vai dar 8, por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2, por 2 vai dar 1. Então eu encontrei aqui 2, 4, 6. 6 fatores 2. É isso que eu vou fazer aqui na raiz, ó. Então, eu vou escrever essa raiz de novo como raiz de... Só que aqui, ó, observe, eu posso pegar aqui escrever a raiz de 2 vezes 2 aqui, não é 4? Ó, tranquilo? Então eu posso escrever como raiz de 4 vezes 4 vezes 4. Ou se você quiser usar o expoente também, mesma coisa, tá? Mas tem uma propriedade na radiciação que diz que é o seguinte, que a raiz do produto é o produto das raízes. Então, isso aqui é a mesma coisa que raiz de 4 vezes raiz de 4 vezes raiz de 4, ó. Mas quem é a raiz de 4? 2. Então vai ficar 2, raiz de 4 é 2, vezes 2. E quanto é que dá isso aqui? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, a raiz de 64 é igual a 8. Tranquilo? Então vamos ver agora a raiz de 100, né? Raiz quadrada de 100. Como é que eu vou fazer para calcular a raiz quadrada de 100? Que todo mundo sabe que é 10, né? Mas vamos lá. Se eu não conhecesse, se eu não soubesse, vamos fatorar o 100. O 2, 50. O 2, 25. Não dá para dividir por 2, não dá para dividir por 3. Vamos tentar por 5. Vai dar 5. O 5 de novo vai dar 1. Então, a raiz quadrada de 100, olha só que interessante. Eu posso formar dois conjuntos aqui, ó. 2 vezes 5, 2 vezes 5. Então, a raiz quadrada de 100 pode ser 2 vezes 5 é 10, né? 10 vezes 10. Ou 10 ao quadrado, né? Como você quiser. Vai ser a raiz quadrada de 10 ao quadrado, né? E aí, ó, eu posso cancelar esse 2 aqui do expoente, ó, com esse 2 aqui, ó, do índice, porque essa raiz é raiz quadrada e tem um 2 aqui. Só que se eu cancelar esse 2 aqui do índice, cancelo também a raiz. Então vai sobrar o que para mim? Que a raiz de 100, a raiz de 100 é igual a... Só sobrou 10 ali, né? 10. Tranquilo? Vamos ver agora as raízes cúbicas. Raiz cúbica de 64. Quando eu fatorei o 64,
Fatorei o 64. Eu encontrei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. Lembra? Né? O que eu vou fazer agora? Eu quero raiz cúbica, né? Então, ó, eu sei que aqui também, ó, 2 vezes 2 é 4, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 4 vezes 4 vezes 4, não é isso? Então, eu vou substituir aqui, ó. Mas quem é 4 vezes 4 vezes 4? É raiz cúbica de 64. Então, ó, vai ser raiz cúbica de 4 ao cubo. Opa! Então agora eu vou cancelar, ó, esse 3 daqui com esse 3 daqui. Então a raiz cúbica de 64 é igual a 4. Tranquilo? Vamos calcular agora a raiz cúbica de 125. Então vou escrever aqui, raiz cúbica de 125. Fatorando 125, ó. Fatorando 125, não pode por 2, não pode por 3, vamos por 5, né? Vai dar 25, por 5, vai dar 5, por 5, vai dar 1. Então, a raiz cúbica de 125, eu já sei que o 125 ó, é 5 vezes 5 vezes 5. Então, a raiz cúbica de 125 vai ser raiz cúbica de 5 ao cubo. Cancela aqui esse 3 com esse 3, ó. Então aqui vai ficar a raiz cúbica de 125 igual a 5. Tranquilo aí? Então, até aí eu só trabalhei com números que tem raiz exata, né? E quando o número não tem raiz exata? É o que a gente vai ver agora, como é que a gente vai fazer para calcular a raiz desse número. Então tem um exemplo aqui, sabendo que a raiz cúbica de 2 é aproximadamente 1,26, encontre a raiz cúbica de 432. Então o problema é calcular a raiz cúbica de 432. Beleza? Então, o que a gente vai fazer primeiro? Fatorar esse 432 aí, vamos ver o que a gente vai encontrar, né? Então, fatorando o 432, vou fazer aqui do lado, ó. Fatorando o 432, ele é par, né? Então dá para dividir por 2. Aqui vai dar 2, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 6. Se você tiver dificuldade, faz a continha de dividir. É tranquilo, ó. 6 vezes 2 dá 12, vai 1. 6 vezes 1 vezes 2 dá 2, com 1, 3. 2 vezes 2, 4, tá vendo? É par, dá para dividir por 2 de novo, ó. Então aqui vai dar 108, né? É par, dá para dividir por 2 de novo, 54. Por 2, 27, né? Não dá para dividir por 2. Dá para dividir por 3. Aqui vai dar 9. Por 3 vai dar 3. Por 3 vai dar 1. Então, o que eu encontrei aqui? Ó, lembrando, se eu quero raiz cúbica, então eu tenho que fazer conjuntos, como se fossem multiplicações com números em conjuntos de 3 em 3. Então eu posso juntar esse 2 com esse 3, esse 2 com esse 3, esse 2 com esse 3. Tá vendo? Ó? Porque 2 vezes 3, ao invés de escrever assim, ó, escrever 2 a quarta, ou vamos pensar assim, 2 vezes 2 ao cubo, vezes 3 ao cubo, ó. Perdão. 3 ao cubo. Eu posso pegar esse 2 ao cubo, esse 3 ao cubo e fazer conjuntos de 6. Então fica, tá vendo aqui, ó, 2 vezes 3, 6, né? Eu tenho 2 vezes 3, 2 vezes 3, 2 vezes 3, 3 vezes. Então eu tenho 2
vezes 6 ao cubo, ó, pra facilitar as coisas para mim. Quando eu jogar dentro da raiz aqui, ó, 432 é a raiz cúbica de 2 vezes 6 ao cubo. Então, a raiz do produto é o produto das raízes, vai ficar assim, ó, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 6 ao cubo. Só que, ou melhor, a solução dela está aqui, né? Mas essa aqui tem, né? Dá para cancelar esse 3 aqui, ó. Então, eu vou ter no final das contas aqui que raiz cúbica de 432 vai ser igual a 6 vezes raiz cúbica de 2. Só que a raiz cúbica de 2 eu sei quem é, né? Então, eu posso escrever que raiz cúbica de 432 é igual a 6 vezes 1,26. Esse 1,26 é esse aqui. A questão já me dá, né? E isso me diz o seguinte, que raiz cúbica de 432 é igual a... Fazendo a continha rápida aqui, ó, 1,26 ó, 1,26 vezes 6, eu vou ter aqui 6 vezes 6, 36, vão 3, 6 vezes 2, 12, né? Com 3, 15, vai 1, 1 vezes 6, 6, com 1, 7. Quantas casas tem depois da vírgula? 2 casas, ó. 2 algarismos depois da vírgula, aqui também tem que ter 2 casas. Então, o resultado aqui é 7,56. Lembrando que esse resultado não é o resultado da raiz cúbica de 432, é um resultado aproximado, né? Então vou escrever aqui, ó, aproximadamente. Inclusive a questão fala aqui do aproximadamente, ó. A questão cita aqui o aproximadamente, tá vendo? É aproximadamente. Por quê? Porque essa raiz cúbica de 1,26 é um número irracional, é um número com infinitas casas decimais. Ok? Bom, gente, é isso. Então, espero que vocês possam ter entendido aí a ideia. Com isso, você pode resolver, sabendo a raiz quadrada, por exemplo, ou a raiz cúbica, ou a raiz quinta, enfim. Sabendo a raiz quadrada de 2, você consegue resolver, encontrar a raiz quadrada de um número qualquer que tenha 2 como um de seus fatores primos na decomposição. Certo? Grande abraço, boa sorte na avaliação. Até mais.